Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos mais uma vez aqui na Web TV, a voz católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. Quero convidar você para que reze junto comigo, Padre Expedito, a oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero lembrar a todos para colocar ao seu lado, bem próximo a você, a água, que no final deste programa eu irei abençoar. Hoje nós vamos conversar sobre enfermidade e cura. E eu vou iniciar abordando o tema, conversando com você sobre mania de doença. E eu tenho certeza que você conhece alguém que tem mania de doença. As pessoas que se esquivam de um comportamento mais natural e comum estão escondendo alguma coisa ou se defendendo de algo que não querem deixar transparecer. O hipocondríaco é uma pessoa normal, mas sempre tem algo a esconder, porque lhe é mais fácil fugir de um problema do que assumir os próprios limites. Hipocondríaca é a pessoa que tem mania de doença, vive com a bolsa cheia de vidrinhos e envelopes, toma todo tipo de remédio que julga lhe fazer bem e se constitui na felicidade das farmácias, porque, além de se automedicar, receita remédios para as doenças dos outros. Está sempre se sentindo mal e, consequentemente, nunca tem disposição para nada. Só que as doenças são fantasias de sua cabeça, um subterfúgio para ocultar uma verdade que não quer ver, aceitar ou não consegue administrar. O hipocondríaco nunca deixa de trabalhar porque é fraco, preguiçoso ou porque está na fossa. Não. Ele telefona para o chefe e alega estar com dor de cabeça. Mas uma simples dor de cabeça para ele já é indício de um tumor cerebral. A dor até existe, pois a força da mente tem o poder de provocá-la, mas o medo de que seja um tumor deixa-o prostrado. Não vai trabalhar como se quisesse dizer a todo mundo: vocês devem me respeitar, porque estou sofrendo muito. É essa imagem que quer passar todas as vezes que se diz doente. O desejo dele é ser notado dessa forma. Para o hipocondríaco, só a doença e a dor dele tem valor, nunca a dos outros. Esse modo de proceder indica uma fraqueza mal administrada, consciente ou inconsciente, que a pessoa não quer aceitar. Os que percebem esse seu lado negativo e não reagem são fracos, não procuram ajuda e se acomodam como vítimas. O caminho do bem, da luta, da busca é difícil para todos, mas o hipocondríaco é alguém que encontra obstáculos pela frente e, em vez de superá-los e ir adiante, para com pena de si mesmo.
e defende-se das críticas e também de si, utilizando como desculpa a doença. Cada dia tem uma dor nova. Dói o fígado, o rim, a coluna, a cabeça e assim por diante. Nunca está bem aos olhos dos outros, porque tem medo de que lhe cobrem as atitudes normais de todo ser humano que convive com os altos e baixos da vida e, não obstante, segue em frente. Uma pessoa com mania de doença torna-se chata, estraga o prazer de todo mundo, está sempre triste, problemática, indisposta e, o que é pior, ninguém sabe como tratá-la. Quer sempre estar em evidência, mas se justifica disso escondendo-se atrás de uma doença. Não só, é incapaz de dizer não a alguém, porque não tem coragem para tanto, mas se esquiva dos deveres, principalmente os que mais lhe custam, melhor dizendo, dizendo-se doente, para que todos tenham pena dela e não lhe exijam nada. Nunca tem deveres e, quando se sente cobrada, agride todo mundo porque pensa ser mais importante do que o que lhe foi cobrado. Mas que tudo é uma pessoa egocêntrica e não admite que alguém seja mais doente do que ela. Numa palavra, o hipocondríaco se compensa de seus distúrbios através da doença. O homem, internautas, vive em busca de felicidade. Cada um procura arregaçar as mangas e batalhar, seja no aspecto afetivo, profissional, pessoal. Nada se consegue gratuitamente. Para as pessoas que acreditam em Deus, torna-se mais fácil compreender que estamos nesta vida dependente da matéria para crescer, para progredir. As pessoas fortes choram, sofrem, se desesperam, têm tristezas, ou melhor dizendo, têm tristezas, mágoas, revoltas, mas dentro desse quadro reagem, porque sabem que nem todos os dias serão iguais. Os fracos não. Escondem-se atrás de escudos para proteger-se e justificar a própria fraqueza. O hipocondríaco é um caso desses. Refugia-se na doença para não ter de batalhar pela vida. Existem várias causas que contribuem para uma pessoa chegar a esse ponto. Pode ser um complexo de inferioridade, um desvio de comportamento, falhas na educação, etc. Mas quem apresenta tais limites, na maioria das vezes, não tem consciência de que é assim. Por isso, precisa ser ajudado e entrar em contato com o seu lado fraco e a descobrir a razão pela qual esconde sua verdade, natureza, personalidade e o que bloqueia para utilizar-se da doença como uma arma a fim de defender-se dos outros e da vida. Conviver com uma pessoa que não tem ânimo nem garra para nada, que só fala de si, de suas doenças e só dá valor à sua própria dor, torna-se uma verdadeira tortura. Ajudá-la com tratamentos adequados pode ser a solução. Porém, se não der resultado, é preferível, às vezes, deixá-la viver sua própria vida, mas sem permitir que sua influência negativa recaia sobre outros membros da família, tolhendo-lhes a própria liberdade. No fundo, o hipocondríaco é uma pessoa frágil interiormente, que está sempre com cara de doente, chamando a atenção sobre si, mas tentando encobrir aquilo que lhe dói de verdade no eu e contra o qual não tem coragem nem forças para reagir sozinho. Mais que tudo, é preciso ajudá-lo a tomar consciência de seu estado. Por isso, eu sempre, conversando com as pessoas, eu digo o quão é necessário um acompanhamento psicológico, uma terapia, que tanto nos ajuda, porque
O psicólogo é um profissional que justamente ajuda-nos a resolver, a primeiro reconhecer e a resolver as nossas situações. E todos nós deveríamos fazer terapia. Você concorda comigo? Mas nós temos um Deus que nos ama, um Deus que não nos quer doentes, um Deus que nos cura. Uma das realidades que a palavra de Deus é clara e bastante insistente é quanto ao assunto de cura, de modo especial no Novo Testamento. Quando olhamos o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, percebemos que o que mais ele fazia era ensinar, pregar e curar. No livro de Mateus, capítulo 4, lá está narrando que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O assunto de cura preencheu boa parte dos evangelhos e, consequentemente, o ministério de Cristo. Podemos classificar o seu ministério como um ministério de cura, pois a Bíblia dedica passagens inteiras só falando das multidões que foram alcançadas por Cristo. Todos aqueles que se aproximavam de Cristo com um coração sincero, pela fé eram curados. O texto do livro dos Atos dos Apóstolos resume aquilo que Jesus fez pelas pessoas. Lá está registrado. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Neste texto, nós percebemos algumas verdades que estão presentes também nos evangelhos, as quais são: Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e tem poder para curar. Deus estava curando através de Jesus. As pessoas que Jesus curou estavam oprimidas. Ele curou a todos os oprimidos. E você pode perguntar: Padre Expedito, a cura é para todos? Olha, depois de percebermos que Jesus andou curando os enfermos pelo poder de Deus, a pergunta feita por muitos é justamente esta: a cura é para todos ou para alguns? Essa tem sido a dúvida de multidões sobre o assunto de cura, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 16 seguintes, é claro em explicar que Jesus curou todos os que estavam doentes. Observe que Jesus não curou a maioria, nem a metade, mas todos. Vejamos esta passagem. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus 8, 16 seguintes. O texto diz que Jesus curou a todos. Observe que ele não curou a maioria, mas todos. Isso mostra a vontade do nosso Pai, a vontade de Deus, que todos aqueles que estão enfermos sejam curados. Outra passagem que mostra a vontade de Deus em curar todas as pessoas está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 41 seguintes. Lá está registrado: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero, fica limpo. No mesmo instante,
lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. A grande dúvida desse homem não era se Jesus podia, mas se Jesus queria curá-lo. Os versículos anteriores mostram que Jesus já estava curando pelo poder de Deus. Ele já operara neste poder de cura quando de repente o leproso aproximou-se e perguntou se Jesus queria curá-lo. A grande dúvida desse homem não era sobre o poder, e sim sobre a vontade de Jesus. Quando perguntamos aos cristãos se Deus tem poder, todo aquele que crê concordará que Deus é todo-poderoso. Mas a questão é, de que adianta saber que Deus é todo-poderoso se eu não sei se Ele quer a minha cura? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e disse algo. É interessante que antes de curar, o Senhor falou algo. O que ele falou? Ele disse, quero, fica limpo. Perceba que antes de curar, Jesus corrigiu um pensamento errado sobre o assunto. Ele corrigiu o equívoco doutrinário de achar que Deus cura uns e não os outros. O Senhor falou, quero, eu quero. E se Jesus quer a cura para uma pessoa e ele não faz acepção de pessoas, então ele vai querer a cura para todos. Há muitos impossibilitados pela incredulidade. Esse é o desejo de Deus, que todos recebam a cura, mas alguns ainda não têm recebido essa grande bênção que já foi disponibilizada por Cristo por um único motivo, incredulidade. Vejamos o texto de Mateus, capítulo 13, versículos 54 seguintes. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Observe que o motivo pelo qual Jesus não pôde realizar muitas curas, muitos milagres, não foi porque Deus não quis, nem porque ele se opôs, nem ainda porque ele se esqueceu, mas por causa da incredulidade deles. A mesma incredulidade tem sido um grande empecilho para muitos receberem algo da parte de Deus. Mas existe uma solução para a incredulidade, que é justamente a palavra de Deus. Pois quando inclinamos os nossos ouvidos e guardamos a sua palavra em nosso coração, os resultados são certos. A palavra de Deus, escutem e guardem no coração. A palavra de Deus tem poder para curar, alimentar, fortalecer e gerar fé nos corações. Por isso, se você passa por algum momento de enfermidade, se você passa por um momento de situações difíceis na sua vida, eu lhe digo, a palavra de Deus, ela pode te curar. A palavra de Deus, ela traz para nós uma luz que ilumina o nosso caminho. E quanto mais intimidade você tiver com a palavra de Deus, sem dúvida alguma, mais próximo de Deus você estará. Eu quero agora fazer um agradecimento especial aos nossos colaboradores. A empresa Fogos Nicolino
Nada mais belo e emocionante do que uma queima de fogos no seu casamento. Esta queima de fogos pode ser realizada em vários momentos. Logo depois do sim, na saída dos noivos da cerimônia, na entrada dos nubentes na festa, a queima de fogos torna o evento mais marcante, bonito, inesquecível. Para que o seu casamento, a festa do padroeiro e outros momentos se tornem inesquecíveis, contrate uma empresa especializada. A empresa Fogos Nicolino é especializada e tem todas as licenças necessárias para tornar a sua festa um sucesso. Anote o telefone: 3215-2144. O meu agradecimento à Padaria e Confeitaria Água na Boca. Bem no coração de São Mateus, você encontra a Padaria e Confeitaria Água na Boca. Delícias em pães, salgados, doces e bolos. Tudo bem gostoso para melhor atender você e sua família. Na Padaria Água na Boca, você pode fazer sua encomenda. Tortas doces e salgadas, rocamboles, pavês, bombons, doces e salgados em geral, produtos para coffee break e muito mais. Basta ligar para 3232-5290 ou no balcão de encomendas. A Padaria e Confeitaria Água na Boca espera por você, porque aqui tudo dá água na boca. Rua São Mateus, 588. Telefone 3232-5290. Antes da bênção final, nós vamos rezar a oração de São Peregrino. Eu, Padre Expedito, eu divulgo a devoção a São Peregrino há muitos anos aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora. Nós celebramos toda primeira sexta-feira do mês, às 3 da tarde, a missa de São Peregrino, na Igreja Matriz Mãe de Deus, no bairro de Lourdes. Quero até aproveitar e fazer o convite a você. Toda primeira sexta-feira do mês, celebramos a missa de São Peregrino, protetor das pessoas que estão sofrendo com câncer. Vamos agora, eu convido você para rezar junto comigo a oração a São Peregrino, antes da bênção final do nosso programa. Peregrino, meu bom santo, olhando a tua vida, admiro o teu exemplo de penitência e paciência. Sofreste com a doença do câncer. Aquela ferida maligna em tua perna causou-te tanta dor e, apesar de tantas aflições, não te deixaste dominar pelo sofrimento. Recorreste a Jesus crucificado e alcançaste a milagrosa cura. A ti recorro, São Peregrino, pedindo a tua proteção. São tantos irmãos e irmãs que têm sofrido com a enfermidade do câncer. Mas hoje, neste momento, quero pedir especialmente por esta pessoa. Interceda junto a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, teu Filho amado, e a Virgem Santíssima, por esta pessoa e por todos os que estão sofrendo, para que obtenham a paz de espírito, o alívio das dores e a cura do câncer. Confio que esta graça será alcançada e prometo divulgar a tua devoção para que as pessoas doentes possam manter acesa a chama da esperança. Obrigado, meu amado São Peregrino. Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu vou agora abençoar esta água que eu tenho aqui em mãos, abençoar a água que está aí junto a você. Senhor Deus, Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus,
que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes.